Mais uma vez, bom dia, a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam inundando, nos movendo e nos direcionando, conforme a vontade de Deus. E nós vamos iniciar nossa mensagem de hoje, dentro dessa série chamada Mais Fundo, que nos direciona para uma transformação de vida real, para sairmos dessa superficialidade e buscarmos com sede e vivermos o que é realmente a vida. E para o início da mensagem de hoje, eu vou fazer uma pergunta muito, muito simples, porém não simplista. Existem coisas que são simples, mas elas não são simplistas. E a pergunta que eu vou fazer, eu quero que você na sua mente, no seu coração, pense como você elaboraria uma resposta para você mesmo ou para uma outra pessoa que estivesse fazendo essa exata pergunta. Qual é a pergunta? Simples. O que é o amor de Deus? O que é o amor de Deus? Perceba que é uma pergunta simples, mas ela não é simplista. Perceba que você já tem o amor de Deus. Você sabe alguns conceitos sobre o que é o amor de Deus, mas a minha pergunta é, o que é o amor de Deus? Como você responderia para o seu próprio coração? O que é o amor de Deus? Como você responderia para alguém que não conhece a Deus? O que é o amor de Deus? Eu vou dar alguns direcionamentos do que a gente vai conversar hoje. O amor de Deus é um movimento. Talvez você já tenha me ouvido falar isso por várias vezes, que o amor na Bíblia, o amor de Deus é sempre movimento. Ele não é caracterizado apenas por sentimento, mas é um sentimento que nos move, ou um movimento fundamentado num sentimento. Isso a gente encontra naquela narrativa, naquele poema maravilhoso de Filipenses capítulo 2, onde fala, seja a mesma atitude, a de vocês, a mesma de Cristo, ou o mesmo pensamento, ou o mesmo posicionamento de Cristo Jesus. A palavra grega ali é frônesis, é um sentimento das entranhas que te move a agir, ou algo que você faz, mas você está fundamentado nesse sentimento. Então é isso que Jesus faz por nós na cruz. Ele não vai só sentindo, e ele não vai também agindo sem sentir. Então amor na Bíblia é movimento. É um movimento profundo, de uma realidade última, que é ao mesmo tempo fonte eterna de um amor que é infinito, um amor que é inextinguível, um amor que é incalculável. Por isso os poetas dos Salmos dizem que o amor de Deus, ele vai de leste a oeste, ele não pode ser medido, ele é incalculável. Então, como assim esse amor é ao mesmo tempo movimento e fonte? Porque a gente pensa assim, se é fonte, como é que ele já pode ser movimento? Mas se ele é movimento, como é que ele pode ser início? Mas ele pode ser inserido ao que é início e ao que é o fim? Não pode. Por quê? Deixa eu te dar a resposta bíblica. 1 João, capítulo 4, verso 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. A Bíblia diz, Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então quando a gente olha para as Escrituras, nós descobrimos que Deus é a fonte eterna de amor. E esse amor está em constante movimento, sempre alcançando, sempre salvando, sempre se desenvolvendo, sempre redimindo e sempre nos abraçando. Agora talvez você possa estar pensando assim, pastor, mas eu acho que eu conheci o amor de uma maneira apenas intelectual. Me trouxeram alguns conceitos, me trouxeram alguns conceitos meramente teológicos. Eu queria entender isso. O que eu preciso te dizer nessa manhã é que conceitos teológicos sobre o amor de Deus, conceitos intelectuais sobre o amor de Deus, não bastam para as nossas vidas. Não bastam. Conceituar o amor de Deus é diferente de você sentir o amor de Deus. Esse é o ponto da mensagem. Você precisa provar, você precisa ver, você precisa sentir para que você possa conhecer esse amor. Então é uma transformação radical que acontece e que aconteceu em inúmeras vidas da Bíblia, mas eu cito uma aqui. Uma transformação radical que aconteceu na vida de um homem chamado Jó. Depois de atravessar uma sequência de pontes da desesperação, a gente refletiu sobre pontes da desesperação, esse homem passa por várias,
várias tragédias na vida dele, e depois que ele enfrenta vários dilemas de sofrimento e dor, o que ele diz? Ele diz: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, Senhor, mas agora os meus olhos, os olhos do meu coração te veem. Agora eu te sinto. Agora sim eu sei quem é o Senhor. Agora sim eu estou provando do teu amor por mim. Ou seja, o amor de Deus não é algo que você crê lá naquele dia que você se converteu a Jesus e ficou por lá. Não pode ser apenas isso. Não é algo que você confessa apenas no dia do seu batismo e depois fica esquecido e você busca outras coisas. Não, o amor de Deus é fonte ilimitada. E por ser fonte ilimitada é uma fonte constante. E ele é derramado. E ele é para ser derramado nas nossas vidas dia a dia. Deus criou o amor para ser derramado sobre as nossas vidas dia após dia. Isso é ir mais fundo, sendo guiado pelo amor de Deus. Então eu peço licença a vocês para nós voltarmos ao texto de Efésios capítulo 3. Aí você vai falar assim: pastor, mas esse é o mesmo texto que a gente leu no primeiro encontro. Exato. E nós cremos que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e edificação. Então hoje a gente vai ver outras aplicações do mesmo texto. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, ou você ligar o seu dispositivo eletrônico, ou ainda você acompanhar o texto que está projetado. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, do verso 16 ao verso 19. Uma oração de Paulo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer, olha essa palavra, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos orar, pedindo que o Espírito Santo nos conduza. Ó Deus, Pai de amor, te louvamos porque o Senhor é o nosso eterno Salvador. E nós, ó Deus, nós somos apenas vasos nas tuas mãos. Tu és o oleiro das nossas vidas. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos refaça, que o Senhor nos restaure, e que o Senhor derrame sobre nós aqui nessa manhã o Teu Santo Espírito, que traga entendimento ao nosso coração, para que a gente possa de fato conhecer, provar, experimentar e sentir o Teu amor por nós. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Os primeiros encontros dessa série trabalharam alguns conceitos basilares sobre ir mais fundo, olhando para Cristo Jesus. A partir da mensagem de hoje, a gente vai abordar algumas coisas bem mais práticas para as nossas vidas, sobre o que é esse aprofundamento, né? O tema da nossa manhã hoje é amor incansável. A gente vai falar sobre essa característica desse amor, o amor que é incansável. Quando a minha filha Bela, ela era bebezona, né? meses de colo. Eu lembro que nós, eu e Júnia, pais de primeira viagem, a gente não queria ser aquele tipo de pai e mãe que, como é que eu vou dizer isso? Não deixa ninguém carregar o seu filho, sabe? Não pode e tal. E a gente lutava contra os nossos próprios desejos, né? Porque era primeiro filho e tal. A gente fica pensando um monte de bobagem, coisa que não tem nada a ver, né? Aí eu falei assim, não, Júnior, nós vamos ser aqueles pais que assim, põe a nossa criança aí para desenvolver uma personalidade extrovertida, para que conheça outras pessoas, para que se desenvolva. E deu certo, né? Porque a Isabela fala mais que o homem da cobra hoje, com 10 anos. Né? Se deixar, você fala, oi, tudo bem? Você se apresenta, ela já conta a história da vida dela. Né? Então deu certo isso, a gente conseguiu fazer. Mas enfim, todo pai, toda mãe tem as suas ideias e os seus pressupostos em relação aos seus bebês. Né? E está tudo certo. Por exemplo, minha digníssima esposa, que ali se assenta, né? E que toda vez que eu cito ela, ela faz uma cara de tipo, por que você está me citando e toda a igreja está olhando para você? Né? Ela não permitia, em hipótese alguma, que qualquer pessoa alimentasse a nossa filha de 3, 4 meses, assim, sem consultar ela antes.
né? E ela ainda continua falando, lógico, né? Lógico, né? E aí, a Bela estava com uns 4 ou 5 meses de idade. E a gente estava num pós-culto, lá na grande metrópole de Itapetininga, né? E aí, a gente estava fazendo o que a gente estava decidido, né? Posso carregar sua filha? Pode. Eu falo, Júnior, fica preocupado, fica despreocupada, está carregando e tal. A pessoa levava o neném para lá e para cá. Daqui a pouco, a Júnior olha de longe, assim, uma tia colocando uma bolacha na boca da Isabela, né? Isabela, 5 meses de idade. O único alimento da Isabela até aquele momento era o peito, era só leite. E aí uma passatempo recheada entrando assim na boca da Isabela. Aí, né? Quem conhece a minha esposa virtuosa já imagina, né, Giane, o final da história, né? Já imagina o final da história. A Júnia correu até lá, tirou a bolacha da boca da Isabela e tal. E ficou aquela situação assim, tipo, não, ela não come nada ainda, não houve introdução alimentar e tal. E por aí vai. A pergunta clássica, né? Vocês acham que a Bela de 5 meses gostou ou não gostou da bolacha? Óbvio que ela gostou, né? Então aquele paladar novo e recente nunca tinha experimentado algo doce. Algo tão doce, né? E ela gostou, obviamente, ela nunca tinha experimentado. E aí eu vou te trazer uma outra curiosidade, para fazer um link com aonde eu quero chegar. Quantos aqui de vocês sabiam que mel, alimento natural, só pode ser introduzido em crianças a partir de 1 ano? Quem já sabia disso? A maioria das mães aqui já sabiam, né? E tal. E aí você pensa assim, nossa, mas é um alimento natural. E só pode dar para as crianças a partir de 1 ano, né? E aí você fala assim, não, mas que isso? Isso é neura de mãe. Não é neura de mãe, tem uma explicação, né? O mel pode conter esporos da bactéria Clostridium botulinum, que é um tipo de variante, mutação do botulismo. E pode matar o bebê por envenenamento. Por quê? Porque a flora intestinal do bebezinho não está preparada como a nossa para combater essa bactéria. Então, olha só a gravidade, né? Nós combatemos e pode comer mel e está tudo bem. Mas um bebê de 0 a 1 ano não pode, né? Só que mel é bom. Mel é natural. Com certeza é. Ainda assim, só diz que mel é bom aqueles que experimentaram. Você não pode dizer que mel é bom se você nunca experimentou mel. E aonde eu quero chegar a isso? Eu vou citar a frase de um teólogo chamado Jonathan Edwards. Olha só o que ele diz. Você pode conhecer a composição química exata do mel. Interessante isso, né? Porque, curiosamente, nessa igreja nós temos várias engenheiras químicas aqui, né? Então, você pode conhecer a composição química exata do mel. Ou você pode prová-lo. Olha só que interessante. Ou você pode prová-lo. Ambas são maneiras de conhecer o mel, mas apenas a última, provando, é o conhecimento pelo qual o mel é experimentado. Onde eu quero chegar? No ponto central da oração de Paulo, no versículo 9. Ele diz o seguinte, porque ele está falando com cristãos. Ele está falando comigo, ele está falando com você, ele está falando primeiramente com os cristãos da sua época. Então, teoricamente, nós já conhecemos a Cristo Jesus, mas a oração dele é o seguinte: eu oro para que vocês conheçam, eu oro para que vocês experimentem, eu oro para que vocês sintam, eu oro para que vocês intimamente provem o amor de Cristo Jesus, assim como alguém prova o mel. O amor de Cristo Jesus. Provem, sintam, experimentem. E que amor é esse? Aí a gente volta à pergunta inicial. Que amor é esse? E nós poderíamos ficar aqui horas e horas citando textos bíblicos, falando que as características do amor divino é bondade, é fidelidade, é paciência, é mansidão, é misericórdia, é graça, é compaixão, é cuidado, é acolhimento, e por aí vai. E nós não esgotaríamos a conceituação de um amor que é incalculável, que é imensurável e que é insondável. Só que eu quero que você me acompanhe num pensamento simples e lógico. Se vimos que Deus é amor, a Bíblia fala isso. Se sabemos que Cristo Jesus é o eterno Filho de Deus, portanto, Ele é Deus. E Ele diz isso por 7 vezes no Evangelho de João. Eu sou Deus. Se Deus é amor, se Cristo é Deus, logo, Jesus é o amor encarnado de Deus.
Jesus é o amor encarnado de Deus que caminhou aqui e que nós vimos a sua glória, a sua graça. Jesus é o amor de Deus em constante expansão ilimitada de largura, comprimento, altura, profundidade. E isso é impressionante, porque Jesus não pode ser limitado. Jesus não pode ser colocado dentro de uma caixinha de conceituação, porque Ele é o próprio Deus. E aí a gente começa a ligar algumas coisas, porque semana passada nós refletimos sobre a nossa definição de existência. O tema do encontro da semana passada foi definição de existência. Vocês se lembram? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Miseráveis, pecadores salvos pela graça. Quem nós somos? Nós somos aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Nós estamos unidos no Deus que é amor, que se encarnou e que é ilimitado, imensurável, impressionante. Sim, o que a Bíblia está dizendo para nós é que você está unido no amor divino encarnado. Eu vou citar novamente Jonathan Edwards. Olha só o que ele diz. Jesus é como um oceano infinito de amor, sem margens e fundo. Sim, e sem superfície. Gente, genial. Genial, porque nós conseguimos imaginar um oceano sem margens. Imaginar um oceano sem margens é muito fácil. É só você ir para a praia. É tão longo que você não vê a borda, né? Aí você consegue, fala assim, poxa, sem margens, ok. Aí você, vamos imaginar um oceano sem fundo. Também não é tão complicado. Você nada um pouquinho em direção ao alto mar, você já não encontra mais areia, você mergulha, você não acha o chão, você não acha o fundo, você não está numa piscina, e aí você já consegue imaginar, puxa, isso daqui não tem fundo. Mas imaginar um oceano sem superfície? Aí fica um pouco difícil, né? Como que eu vou imaginar um oceano sem a superfície dele? Porque para você imaginar um oceano sem superfície, a única maneira é você estar em completa imersão. Em completa profundidade, onde você não percebe margem, onde você não percebe profundidade, onde você não percebe superfície. E é exatamente essa a nossa posição diante da relação do amor de Deus por nós. Nós estamos imersos. Se o amor de Deus é como um oceano, eu preciso dizer para você que você está afundando. Afundando no amor de Deus. Afundando na graça de Deus, afundando no cuidado de Deus, afundando no abraço de Deus. E tudo isso é maravilhoso, tudo isso é real. Mas agora que você está percebendo isso, fala, puxa, mas isso é maravilhoso. Eu preciso falar sobre um problema que particularmente me atinge e que pode atingir todos nós. E eu vou chamar esse problema de bloqueio espiritual. Algo que te impede de estar imergido, ou de sentir, de provar e experimentar esse amor. Bloqueio espiritual, ele tem uma ênfase diferente do que a gente conhece por bloqueio emocional. O bloqueio emocional, de acordo com a psicologia, o que é? É uma espécie de trava impeditiva de realizar ou desenvolver algo devido a uma defesa inconsciente que tem o propósito de nos proteger do sofrimento e da dor. Isso é o conceito geral de bloqueio, ou de bloqueio emocional, ou de bloqueio psicológico. Simples assim, é um sistema de autodefesa do seu inconsciente. Está chovendo todo dia aqui, né? Desde 2022, né? E aí, às vezes, tem algumas tempestades, né? Qual que é a sua reação natural diante de uma tempestade? É você se abrigar. É você se esconder. É você não se molhar. Porque você sabe que a tempestade ela pode ser perigosa, né? E está sendo em alguns momentos aqui na nossa cidade. Então você se abriga. E você não avança. Então isso é um conceito geral de bloqueio. Quando esse bloqueio emocional vai tomando proporções de medo e de ansiedade além do que é natural, você não consegue mais vencer, você não consegue mais prosseguir, você não consegue mais se desenvolver. Vou te dar alguns exemplos. Está num ambiente de trabalho, e aí de repente o teu chefe ou o teu líder diz algo assim muito impactante, grosseiro, e que te diminui e que te causa um sofrimento e dor.
diante de algo que você estava tentando fazer o melhor. Então você sofreu com aquilo, você teve dor diante daquilo. Você tem duas opções: ou você vai desenvolver e vencer esse bloqueio, ou, que é o mais comum, você vai se defender. E aí você não vai mais expor as suas ideias no ambiente de trabalho. Por quê? Porque você está tentando se defender diante de um sofrimento e dor. Quando eu entrei na faculdade de Direito, isso lá em 2002, eu entrei com 17 anos. Eu entrei com 17 anos e eu entrei na faculdade, e aí na primeira aula, chamada Introdução ao Direito, eu não vou citar o nome da professora, porque está gravado aqui, ela é uma professora muito famosa no meio jurídico e tal, ela tem um currículo Lattes maravilhoso, e ela está lecionando hoje na PUC, não vou falar em qual PUC, né? Vai que ela me processa aqui, né? Mas sabe aquela famosa história de, talvez ela nem lembre isso, né? Porque quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece, né? Então, isso ficou marcado na minha história. Eu entrei na aula dela, né? Dessa doutora, e ela começou a fazer chamada. E ela fazia chamada e olhava para as pessoas, para saber o nome, para saber quem é. Às vezes ela fazia algumas perguntas e tal. A sala com 90 alunos. Chegou a minha vez. Laci Vieira de Campos Neto, quem é? Eu levantei a mão assim, ela olhou para mim, ela ficou um tempo de silêncio. Eu acho que o meu rosto entregou. Ela falou, quantos anos você tem? Aí eu falei, 17, professora. Ela, fora da minha aula. Daí, estava todo mundo feliz, assim, né? Tipo, a primeira semana de aula, eu também não entendi. Eu falei, nossa, eu fiz alguma coisa. Olhei assim, todo mundo me vestindo, desrespeitando a doutora, né? Aí eu falei assim, professora, eu não entendi. Ela falou assim, com 17 anos, a sua capacidade de cognição é para andar de skate, fora da minha aula. E você volte aqui quando você tiver capacidade intelectual e de maturidade para esse curso de Direito. Aí ela levantou, porque o curso de Direito é para pessoas... Aí ela começou a aula dela, assim, ela olhava para mim, pode sair. Daí eu saí. Eu voltei em abril, dia 3, que era o meu aniversário, né? Aí eu voltei e falei assim, presente, professora. Ela, por que você está aqui? Eu falei, porque eu tenho 18 anos. Ela olhou para mim e falou assim, ok, nos vemos na prova. Aí, ela permitiu que eu ficasse ali. Mas eu tinha duas opções, porque aquilo me doeu. Me gelou a alma, me deu vontade de não voltar para a faculdade, talvez até de chorar naquela época. Só que eu tinha duas opções. Eu falei assim, ou eu vou vencer esse bloqueio, ou eu não entro mais em faculdade nenhuma, né? Aí eu me preparei para as provas e falei assim, não, tenho que provar para essa professora que eu posso ser capaz sim, tem 90 pessoas aqui, não é possível eu não conseguir, né? Mas o que ela fez foi muito ruim, não foi certo. Hoje eu entendo, foi muito horrível. Ela poderia ter acabado com o meu curso, ela poderia ter acabado com a minha saúde emocional, né? Então a gente fecha um bloqueio para que a gente não sofra mais, né? Esse é um exemplo, porque isso pode levar, situações como essa pode levar à ansiedade. Situações como essa pode levar a um medo de ser rejeitado. Uma palavra proferida para uma criança que não completa a lição de escola e de repente o pai e a mãe dizem você é burra, pode fazer com que a vida dela inteira ela pense realmente que ela seja burra e ela sofra com ansiedade, com rejeição e a autoestima dela caia. Tudo por causa do que a psicologia chama de bloqueio emocional. Mas o meu ponto é o bloqueio espiritual. Porque o bloqueio espiritual age de maneira semelhante, também devido a experiências de sofrimento e dor. Nós não sabemos, no meio das experiências de sofrimento e dor, como que a gente pode responder ao amor de Cristo Jesus. A esse amor que é incalculável, a esse amor que é graça. Eu diria mais, as pessoas que possuem problemas com bloqueios espirituais têm maiores propensões para desenvolver bloqueios emocionais. Perceba que são duas esferas distintas. Eu respeito e recomendo muito o acompanhamento de terapia para resolver bloqueios emocionais. Mas, ao mesmo tempo, o bloqueio espiritual não será resolvido na esfera da psicologia, porque não é problema da psicologia, é uma questão da alma, é uma questão do coração, é uma questão da espiritualidade. Por isso, quando eu estava pastoreando em outra cidade, uma psicóloga renomada da cidade, ela sempre vinha se aconselhar comigo. Por quê? Porque ela dizia assim para mim, olha pastor,
tudo depende da minha espiritualidade estar saudável e fundamentada em Cristo Jesus, para que eu possa auxiliar outras pessoas. Então, o problema do bloqueio espiritual é não conseguir responder ao amor incansável e incalculável de Jesus. E como acontece isso? A pessoa pensa assim, amor de Jesus? Ah, isso não é para mim. Isso é para os super espirituais. Isso deve ser lá para o presbítero Onofre. Isso não é para mim, não. Isso é para o pastor. Isso daí é para... Não é para mim. Esse amor não vem para mim. Amor incalculável? Amor que é de graça? Ah, não. Isso deve ser conto de fadas. Eu nunca senti isso. Experimentar esse amor de Jesus? Ah, legal, pastor. O senhor está falando isso, na teoria tudo bonito. Mas você não sabe sobre a minha vida. Você não sabe o quão despedaçado eu sou. A minha vida está quebrada. O meu ser está todo despedaçado. Eu já apanhei muito dessa vida. Pastor, eu erro. Eu caio nos mesmos erros. Pastor, eu não sou nada de bom. A minha vida não é boa. Como que a minha vida pode ter? Como que a minha vida pode ser alvo do amor de Cristo Jesus? Ah, legal. Conhecer o amor de Cristo Jesus para que eu seja plena, para que eu seja cheio da plenitude de Deus. Mas como que eu posso ser cheio da plenitude de Deus? Talvez essa seja a sua pergunta. Talvez essa seja o seu bloqueio espiritual. Eu, um vaso quebrado, cheio do oleiro? Eu, um caniço quebrado, cheio do jardineiro? Eu, uma casa rachada, sendo cheia do próprio arquiteto? Isso não pode ser possível. E aí o bloqueio espiritual age como um refutador do amor de Cristo Jesus. E de repente esse bloqueio te afasta, esse bloqueio te deixa distante, e a sua mente vai dizendo, você não pode experimentar o amor de Deus, porque você não é digno, porque você não é merecedora, porque você não é justo, porque você não é boa, e aí você fica pensando, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não sou justo, eu não sou bom. O que eu quero dizer para você é que, de fato, você não é digno, você não é merecedora, você não é justo, você não é boa. Só que o que eu quero dizer é que isso não refuta o amor de Cristo Jesus. Pelo contrário, isso prova o amor de Cristo Jesus. Isso atrai o amor de Cristo Jesus. Esse é o ponto. Quanto mais eu me sinto indigno e miserável, mais eu sou atraído pelo amor de Cristo Jesus. Isso prova o amor de Cristo, pois o amor de Cristo Jesus é incansável. Pode passar mais um? O amor de Cristo Jesus é para os pecadores e sofredores, né? Eu diria mais, na Bíblia, o amor de Deus é somente para pecadores, é somente para os miseráveis. Aquele que se acha santo, ele não recebe o amor de Deus, né? O amor de Deus é para os fracos, é para os cansados, é para os vacilantes, é para os miseráveis pecadores, é para as pessoas que não têm forças, é para as pessoas que têm bloqueios, é para as pessoas que com esses bloqueios não conseguem se desenvolver. Por isso que o amor de Deus é incansável. Por isso que o amor de Deus, ele nos persegue. E por que eu usei essa palavra incansável? Porque lá no Salmo 23, talvez o salmo mais conhecido do mundo, né? No final diz que a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem. A bondade e o amor de Deus, ela vai atrás de nós. A gente tenta fugir de Deus, Deus corre e nos persegue. É um amor incansável, é um amor ativo e resgatador. Ele está a todo momento te perseguindo. Então a sua vida, a sua história, os seus erros no passado não refutam o amor de Cristo Jesus. Pelo contrário, atrai e prova o amor gracioso de Deus. E eu digo isso a vocês que estão quebrados como um vaso. Quebrados como um vaso, lembrem-se da palavra do profeta Jeremias, que nos diz que nós estamos nas mãos do oleiro. Sua vida está quebrada, lembre-se que Deus refaz as nossas vidas. Deus não pega os cacos do vaso e joga fora. Deus refaz. E quando Ele refaz, Ele coloca dentro desses vasos a vontade dEle. Nós somos como vasos de barro cheios de tesouro.
Ele não joga fora. Aos que se sentem como um caniço quebrado, né? Que é uma cana esmagada, uma cana quebrada, e ela não serve para mais nada. Lembre-se das palavras de Cristo Jesus, lá em Mateus capítulo 12, verso 20. Eu não vim para quebrar e destruir o caniço rachado, mas eu vim para declarar vida e restauração às pessoas que se sentem dessa maneira. Aos que se sentem como uma casa despedaçada, né, e abandonada. Como pode alguém vir morar em mim se a minha vida está quebrada, bagunçada, despedaçada? Lembre-se também de Hebreus capítulo 3, verso 6, que afirma que Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. A fidelidade de Cristo Jesus faz com que Ele more em nós. Que a casa de Deus seja a igreja, o corpo de Cristo Jesus. Se é que nos apegamos, diz o texto, firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O Deus do amor incansável está falando sobre o amor dele com você hoje, porque Ele quer encher a tua vida. Ele quer encher o teu coração. Ele quer fazer com que você experimente a plenitude divina. Não é que você alcança a plenitude divina. Não é que eu vou conseguir alcançar o amor de Deus, eu faço algo, eu deixo de fazer para conseguir essa plenitude. Não, nós recebemos aquilo que Deus está fazendo na nossa história, aquilo que Deus quer fazer em nós, e Deus quer te encher. Esse é o ponto. Deus quer te encher, Deus quer que você sinta, Deus quer que você prove, Deus quer que você experimente, não que você apenas conheça de ouvir falar, mas que você veja, que você participe, que você experimente de maneira profunda o amor de Cristo Jesus. Esse é o ponto. Você está unido a Ele. E Ele quer que você experimente isso. E isso faz queimar os nossos corações. Porque existe um Deus que se importa. Existe um Deus que nos acolhe. Existe um Deus que nos resgata. O amor incansável de Cristo Jesus transformando o nosso ser. O que você precisa fazer? Abaixar a guarda. Porque quem tem bloqueio, levanta a guarda. Opa, já apanhei muitas vezes nessa vida, não vou apanhar de novo. Aí, naturalmente, a gente levanta a guarda. Não sei se isso é para mim. Não, é melhor eu não avançar. Não, esse amor de Jesus talvez seja para outras pessoas, não para mim. Abaixe a guarda. Abra seus punhos. Estenda as mãos para receber o amor incansável de Cristo. Abaixe a guarda. Deus te criou para Ele te amar. É o amor incansável de Cristo Jesus que trouxe existência a todas as coisas, agendou esse momento, essa manhã, para falar ao seu coração que Ele quer te encher do amor dEle. É isso. Concluindo, a Bíblia relata por diversas vezes que o nosso Deus se revela como um pai. E eu sei que essa referência de paternidade talvez seja algo muito bom para a sua vida. Talvez você tenha tido uma referência paterna, terrena, muito boa. Mas eu também sei que, infelizmente, essa referência não soe muitas vezes algo bom para a sua vida. Alguém que deveria te amar, alguém que deveria te proteger, te abandonou, ou talvez você não tenha tido a oportunidade de conviver com um pai terreno. Mas o que eu quero dizer para você é que o modelo perfeito, o modelo incansável de paternidade é o nosso Deus. O nosso Deus é o modelo perfeito. Eu tento ser um bom pai para minha filha, mas eu não sou o modelo perfeito. Como eu erro. Diariamente eu erro. O modelo perfeito de paternidade está no nosso Deus, onde a Bíblia fala que Ele é um pai perfeito, onde Ele é um pai santo. Ele é pai para os órfãos. Ele é o pai para aqueles que estão desamparados. Ele é pai para aqueles que não têm pai. Esse é o nosso Deus, o Deus que nunca nos abandona. E aí eu fico imaginando como que a gente pode compreender a largura, a altura, profundidade e comprimento do amor desse Deus. Porque eu sou pai. Sou pai da Isabela, 10 anos. Quem é pai aqui, quem é mãe aqui, sabe muito bem o que eu estou falando. A compreensão a respeito do amor de Deus expande quando nós nos tornamos pais e mães. A Isabela sabe que eu a amo. Ela sabe, minha filha. Só que ela não sabe o quanto. Gente, ela não sabe o quanto. E vocês que são pais podem dizer a mesma coisa. Os seus filhos não sabem o quanto vocês amam os seus filhos, né? Eu tenho alguns hábitos com a minha filha, de pai e filha, né? A maioria deles são bobos e um monte de brincadeira. A gente tem um assobio, a gente tem um grito de guerra juntos. Não vou reproduzir aqui, em hipótese alguma. E um desses hábitos de pai e filha que a gente tem é o seguinte. Desde quando ela era neném,
Estava trabalhando de madrugada, eu ia até o quarto dela, fazia uma oração. Ela já estava dormindo, fazia uma oração, agradecia a Deus pela bênção da vida, pela herança dos filhos, né? Mas sempre quando eu saía do quarto dela, eu falava assim, eu te amo. Mesmo ela dormindo, né? Eu te amo. Conforme ela foi aprendendo a falar, um dia, do nada, ela ficou encantada pelo conceito de segredo. Alguém explicou para ela o que era segredo? E ela ficava assim, papai, tem um segredo. E sei lá o que, conta um segredo. Ela ficou encantada com esse negócio de guardar uma informação para ela. Aí eu usei essa oportunidade e falei, o papai tem um segredo. Não pode contar para a mamãe, não pode contar para ninguém. Aí ela, conta para mim, pai. Aí eu falava no ouvido dela, eu te amo. Desde que ela aprendeu a falar. E eu falo isso toda vez, às vezes todos os dias, todas as semanas, até hoje. Meu filho, papai pode contar um segredo? Você não pode falar para ninguém, eu te amo. Claro que quando eu faço isso hoje, o que acontece? Bela, posso te contar um segredo? Ah, pai, já sei. Pai. Ô mãe, é o mesmo segredo. Ah, pai, você só tem esse segredo, né? Fala, não, você vai escutar, deixa eu contar um segredo para você. Às vezes eu brinco, vou contar de outra forma, diferente, né? Tipo, I love you. Aí ela, pai, de novo, é sempre esse segredo. Eu sei que você me ama. Ela não sabe. E eu já desisti, assim, daquele sentimento de frustração, de tentar mostrar para ela o quanto que eu a amo, porque não dá. Ela nunca vai saber a dimensão do amor, né? Então, por mais que eu dê abraços, por mais que eu dê beijos, por mais que eu diga a ela, ela nunca saberá o quanto que eu a amo, porque o meu amor por ela cresce, o meu amor por ela desenvolve, o meu amor por ela expande. Se é assim nas nossas relações humanas, que são falhas, imagine agora, por um instante, o tamanho do amor de Deus Pai por você. Ele está a todo momento tentando explicar para você que Ele te ama de uma maneira incalculável, que te ama de uma maneira profunda, de uma maneira larga, de uma maneira alta e longa, e muitas vezes a gente não entende, e Ele está, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque o amor de Deus é incansável, não dá para ser mensurado, não dá para ser conceituado, Ele só é para ser conhecido, provado e vivido. Então não mantenha esse amor à distância. Já pensou se a minha filha Bela resolvesse manter o meu amor por ela à distância? Poxa, isso quebraria meu coração. Então não quebre o coração do Pai que te ama de maneira perfeita e incalculável. Imagine o coração de Deus, renda-se ao amor incansável de Cristo. Experimente ser amado e ser amada como você nunca foi antes. Talvez você precise dar um passo de fé, de coragem e dizer, Deus, eu sinto falta de amor. Deus, eu nunca fui amada. Deus, eu não me sinto amado aqui. Eu preciso conhecer e experimentar o seu amor. E você faça essa oração sincera, para que você seja inundada pelo amor que te protege, que te acolhe e que te ama, não importa as circunstâncias. Deixe que esse amor de Deus preencha o seu coração. E então, compreenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conheça o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que então você seja cheio da plenitude de Deus. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Lições práticas de vida. O que a gente faz diante dessa mensagem tão poderosa? Primeira lição. Como Deus trata aqueles que o rejeitam. Já parou para pensar como é que Deus trata aqueles que o rejeitam? Com mais amor ainda, nos resgatando, abrindo os nossos olhos, porque nós uma vez rejeitamos o amor de Deus, amando incansavelmente. Todos nós um dia rejeitamos o amor de Cristo e Ele veio nos resgatar. Hoje e todos os dias, Jesus te ama. Então o que você vai fazer? Você vai levantar, não assim fisicamente, você vai levantar a sua vida. Você vai olhar para frente, você vai olhar para Cristo, você vai abaixar a guarda. Você vai parar hoje de se vitimizar. Chega de se vitimizar. Chega de falar, eu sou indigno, eu sou não merecedor. Sim, nós somos indignos, nós não somos merecedores. E está tudo bem, porque a graça de Deus nos alcança para nos transformar disso. Então não é sobre se vitimizar, mas sim sobre se arrepender dos erros e se render ao amor de Cristo Jesus. E mergulhar nesse amor incalculável. É porque aquele que é digno
de todo louvor perfeito e adoração, veio nos resgatar numa cruz por nós que somos indignos. E agora em Cristo Jesus nós não somos mais indignos, nós não somos mais pecadores, nós somos santos, separados, para a honra e glória de Deus, porque Ele nos olha através de Cristo Jesus. Levante-se, abaixe a guarda, pare de se vitimizar e mergulhe nesse amor incalculável. Segunda lição, lembre-se, o amor de Deus te define, não o seu desempenho. Talvez você precise escrever isso. Talvez você esteja muito preocupada com o seu desempenho. Talvez as feridas, a falta de amor desse mundo, te levaram a criar um tipo de personalidade em que você precisa provar que você é boa, que você precisa provar que você é digno de um amor de alguém, que você precisa provar através do teu desempenho, da sua inteligência, da sua personalidade, um monte de coisa. Você não precisa provar nada disso. Nada. Não é o teu desempenho que define o teu relacionamento com Deus. Você está unido em Cristo Jesus. Deus te ama porque Ele te ama. Deus te ama porque é graça. É isso. É o amor dele que te define. Porque se você achar que é desempenho, você volta a cair no bloqueio espiritual. Que daí você tenta provar alguma coisa. Você tenta alcançar alguma coisa. O projeto de Deus para a sua vida é simples, sem ser simplista. É ir mais profundo no amor dele, no conhecimento dele. Para que você entenda, de uma vez por todas, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. E o fundamento disso é amor, é soberania, é graça, não é desempenho. Renda-se, medite durante essa semana em 1 Coríntios 2, verso 8 até o 10. Um trecho curtinho para ser lido todos os dias, para você ser lembrado que não é o teu desempenho, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Você é amada, você é amado, você está unido em Cristo Jesus. E esse amor de Deus é incansável, incansável, incalculável. Feche seus olhos nesse momento. E eu te desafio agora você a olhar para o seu coração. Eu não imagino como é que você chegou aqui. E nem posso ficar adivinhando. Então talvez você tenha chegado aqui nessa manhã numa perspectiva de desempenho no trabalho. Ou talvez você esteja aqui cansada, que a sua vida se encontra em cacos, despedaçada. A mensagem de Cristo Jesus para nós hoje é: renda-se e experimente, conheça o amor verdadeiro. E diante dessa verdade, ore a Deus. Eu te desafio nesse momento você orar a Deus e dizer o que está no seu coração, o que está aquecendo o seu coração. Se você sente que você precisa de amor e que as circunstâncias da vida te machucaram, diga ao seu pai que te ama, ao que é o pai para os que não têm pai: Deus, eu preciso do teu amor. Deus, eu preciso sentir amada. Deus, vem, me acolhe e me abraça. Se você sofre um constante peso diante dos erros do passado, coloque agora em confissão e contrição e diga: Deus, eu me arrependo. Limpa, purifica o meu interior e derrama sobre mim o teu amor. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos porque o Senhor está presente aqui, o teu Santo Espírito está soprando e aquecendo os nossos corações. Sim, Senhor, nós reconhecemos que nós somos imerecedores do teu amor, indignos, miseráveis. Nós rejeitamos o teu amor. Mas nós sentimos agora que o Senhor é um Deus de graça, de verdade, de misericórdia e compaixão, e que veio ao encontro dos nossos corações, e que nos tirou da morte, nos tirou das trevas, nos tirou da escuridão do nosso eu, do nosso pecado, e nos trouxe para a tua maravilhosa luz, perdoando os nossos pecados, purificando os nossos corações, e nos fazendo ver que a vida plena e abundante, a qual a gente tem tanta sede, nós encontramos no Senhor, Pai, o nosso Deus, a nossa rocha, o nosso Senhor. Deus, eu oro agora em especial
pelas vidas que estão aqui nessa manhã, pelas vidas que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, para falar profundamente. Vasos que estão quebrados, caniços que estão rachados, casas que se encontram destruídas. Vem, Senhor, restaurar. Vem, Senhor, encher de vida. Vem, Senhor, fazer um vaso novo e preencher as nossas vidas com o Teu tesouro, com a Tua presença, com o Teu amor, para que a gente possa experimentar, sentir e provar a vida que a gente tem somente no Senhor, Pai. Ó Deus, nós Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai. Pai para aqueles que não têm Pai. O Pai perfeito, o Pai que nos ama. E mesmo sabendo que o Senhor é um Pai perfeito, ainda assim o Senhor deu o Seu próprio Filho para nos trazer vida, restauração. Obrigado, obrigado, Deus. Nós queremos conhecer o Teu amor, o Teu ousado amor, que larga tudo para nos resgatar, que atravessa montanhas, que não há obstáculos, que não se cansa e nos persegue com bondade e graça. Em Cristo Jesus, abençoa a vida de cada um aqui, Deus. Restaura a vida de cada um, para a honra e glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa oração. Amém e amém.